o jogo às 9 da noite. Salve, amigos. Começando a coletiva aqui. O jogo vai caminhar muito mais rápido. A coletiva começou com o áudio do Rogério. Picotado o jogo, com faltas inexistentes para os dois lados. Não é nem reclamando a nosso favor. É só que o jogo tem que fluir. O árbitro também tem que colaborar, tem que ajudar para que o jogo tenha fluência. Eles, logicamente, mataram bastante também o jogo, né? Um time forte fisicamente. Isso atrapalhou no jogo ganhar ritmo. Marcelo Massérgio, Gazeta Esportiva. Rogério, no último jogo você havia indicado que o Luciano precisaria de mais tempo de preparação para voltar a atuar, mas ele acabou entrando hoje novamente. Por que a mudança de planos? Não, muito pelo contrário, é exatamente o que eu te falei. Eu pensava começar com o Luciano este jogo. Devido ao que eu vi no jogo contra o Campinense, eu resolvi novamente manter o Luciano no banco e dar minutos para ele. O que eu não posso é querer 90 minutos dele agora, porque eu acho que todos podem, é claro, não discuto aqui a qualidade técnica do Luciano, mas que ele ficou muito tempo parado e é necessário que ele vá se adaptando, entrando 20 minutos, 30 minutos, né, dessa maneira. Eu fiz as 4 trocas porque eu achava que poderia dar uma intensidade maior ao jogo. O time também se fechou mais, o Água Santa se fechou mais, e nós não conseguimos dar um ritmo maior na partida, devido também à temperatura no dia de hoje. Mas o Luciano teve seus minutos que eu quero pôr o Luciano para jogar, mas eu preciso dele bem fisicamente. Enquanto não tiver, é difícil colocar mais minutos do que ele está tendo. Osmar Garrafa, TV Gazeta. Já nos 2 clássicos já existe a possibilidade de um rodízio menor na equipe titular? Não sei, cara, não sei. Essa é uma coisa que a gente vai analisar na volta dos jogadores e treinamento durante a semana, ver o desgaste, como eu te falei, os jogadores que vêm jogando em mais sequência somos mais propícios à lesão, e tudo que nós não queremos é perder jogador por lesão muscular. Então, não consigo responder, eu não tenho resposta para você nesse momento, lamento. Felipe Ruiz, TV Globo. Rogério, boa tarde. O São Paulo foi bem no primeiro tempo dos 2 últimos jogos, mas caiu de rendimento na segunda etapa. Verdade. E hoje com um jogador a mais. Você atribui essa queda a quais fatores? E os 2 próximos jogos são clássicos, onde o erro costuma sair mais caro. A oscilação será algo falado com os atletas? Acho que a oscilação, pelo menos eu vi essa última rodada do Campeonato Brasileiro, teve bastante gente oscilando, né? Eu vi bastante time favorito empatando jogos e não vejo como o São Paulo tão diferente dos demais clubes no Brasil, ou da grande maioria dos clubes no Brasil. Sobre a primeira parte da pergunta, desculpa. Você atribui a queda no eu acho que o São Paulo jogou muito bem os 2 primeiros tempos, realmente, com o Campinense aqui. Eu acho que o cansaço é um fator que é preponderante para a queda de rendimento. E as equipes que se fecham bastante tiram a tua velocidade de jogo. Nós já, por natureza, não somos um time veloz, somos um time de construção, não temos essa característica de velocidade. E nós temos que construir jogo. E às vezes o espaço, o gramado, quando é um Morumbi, uma Vila Belmiro, por exemplo, onde o jogo flui mais rápido, com mais velocidade, a gente sofre um pouco mais. Temos que realmente melhorar os nossos segundo tempos de uma maneira geral. Em quase todos os jogos nós jogamos melhor a primeira parte. Leonardo Lourenço, GE. Globo. Rogério, boa tarde. Apesar da preocupação em trocar jogadores a todo jogo para evitar desgaste, já são 4 atletas com lesões musculares sofridas após o início da temporada. São casos específicos, isolados, ou algum motivo mais amplo para isso? Na minha opinião, são casos específicos. Patrick, muito tempo parado, não estava pronto para começar a jogar. Teve uma lesão já no segundo jogo, vai precisar de um período maior de treinamento para não ocorrer novamente. E não é coincidência, os jogadores que têm mais minutagem são os mais suscetíveis à lesão. Como eu já falei, acho que eu respondi antes. Nossa, novamente, o áudio caiu lá, tá, galera? O áudio caiu lá e não aqui. Cara, esse estádio aí do Água Santa é coisa de várzea, né? Não tem refletor, tá vendo? Eles devem estar com problema na internet lá. Então, já volta aí, já eles dão um jeito, mas o problema está exatamente lá, né? Porque a entrevista já começou sem áudio, né? Então a gente demorou, eu esperei chegar o áudio aqui para colocar no ar para vocês, tá? Mas vem tudo de lá, infelizmente. Já acho que volta aí. Rogério falando do Luciano, o Luciano não vai começar jogando mais uma vez aí, né? Pelo que o Rogério falou. Reclamou no comecinho da arbitragem também, que ficou picotando o jogo,
Bahia e no... Voltou, vamos lá. Reflexo do que é a sociedade no nosso país, reflexo do que é a educação no nosso país. Se tivéssemos talvez uma classe bem unida, parava tudo. Para, isso aí não é só, teve no Paraná também, né? Invasão em campo, tentando bater em jogador. Não tem mais sentido, perdeu o sentido. Mas como nós não temos tanta coesão e sindicatos tão fortes também... Está falando dos incidentes lá no Grenal e no jogo do Bahia. Vida. E aí fala assim, não, mas quando aconteceu, uma desgraça, já aconteceu, né? O menino do Grêmio teve que ir para o hospital, isso é verdade. Ônibus atacado, se não me engano. Teve traumatismo o menino do Grêmio. Do que é o país, do que virou o país, do que o ser humano entende como vida. Infelizmente, nós não damos sinais de melhora como seres humanos. Bianca Molina, TV Bandeirantes. Rogério, o futebol brasileiro registrou cenas de violências lamentáveis na última semana. Qual a postura que os principais clubes do país podem ter para tentar coibir atitudes assim e evitar que o ano traga situações ainda piores? Acabou de falar aí, pô. Aconteceu uma coisa assim, para o futebol. Se parasse o futebol, e olha que tem países que eu tenho certeza que pararia o futebol com acontecimentos como esse. Mas como não para e tudo segue, como muitos clubes também endividados e já toca-se da maneira que for possível, né? Então, infelizmente, se fosse sério mesmo, eu acho que deveria ter parado o futebol diante dos acontecimentos. Aliás, foram bem, acho que no mesmo dia, ou em 2 dias diferentes aí, de espaço de tempo, acontecimento suficiente para parar tudo. Encerramos então com o Rogério. Vamos lá, vamos comentar um pouquinho aí, né? O começo da entrevista foi todo perdido, por quê? Porque estava sem áudio lá, né? O Rogério falando e ninguém escutando. Mas enfim, né? E a pergunta final aí, cara, mas será que o jornalista aí, né? O setorista não vai com... Leva 3, 4 perguntas, né? Aí se o seu companheiro, seu amigo fazer uma pergunta anterior à sua, você muda a sua, né? Faz a pergunta A, B, C, D. Fizeram a pergunta para o Rogério, ele respondeu sobre esses incidentes aí lamentáveis aí no jogo do Grêmio e do Bahia, né? Grêmio e Inter, e o jogo do Bahia, que foi anterior a esse jogo do Grêmio, né? Aí ele terminou de responder, né, essa pergunta com relação aí aos incidentes aí no jogo do Grêmio, fizeram o mesmo tipo de pergunta, né? Ou seja, o jornalista levou levou uma pergunta. Aí fizeram a pergunta para o Rogério antes dela, a pergunta que ele ia fazer, ele não sabia o que fazer, né? Porra, leva 3 perguntas diferentes, A, B, C, né? Se alguém fazer anterior a sua, você tem outra, né? Vai entender a imprensa brasileira aqui, né? É isso aí, galera. O comecinho da coletiva foi perdida, porque não tinha áudio, né? Infelizmente não tinha áudio lá. Mas deu para a gente entender alguma coisa. O Luciano não vai começar jogando ainda, né? O Patrick, ele está falando que vai precisar ainda treinar muito mais, vai demorar para voltar, né? E ele não soube responder se vai parar o rodízio ou não, né? Ou seja, não vai parar, né? Se ele respondeu que não vai parar, é porque o rodízio não vai parar e vai continuar persistindo o rodízio aí no time do São Paulo. Tá bom? Deixa o comentário de vocês aí, deixa o like, deixa a sua inscrição no canal. Tamo junto, é nóis. Salve, salve, Tricolor Paulista. Vitória importante, porém o futebol continua desse tamanho, né? E o futebol, ó, tamo junto. Forte abraço.